obrigado, Jesus. Senhor, nós não vivemos por vista, vivemos pela fé, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Provê tudo. Então vem o socorro, sim. Deus proverá. Deus proverá. Oh, glória. Aplausos para Jesus, família. Oh, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Levante as mãos para cá, vamos estar orando para Deus estar abençoando ainda mais esse homem de Deus. Vai estar trazendo para nós agora esta palavra de fé em nosso favor, em nome do Senhor Jesus. Fala assim: Senhor Jesus, abençoa o teu servo nessa noite. Fala: Senhor Jesus, abençoa o teu servo nessa noite. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor. O Senhor venha falar conosco, com teu filho, meu Deus, de uma forma tremenda, especial. Fala, meu Senhor, com a tua igreja, não aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós necessitamos de ouvir nessa noite, Senhor. Deus, usa o teu servo uma vez mais na tua palavra de uma forma tremenda e de uma forma toda especial para os nossos corações. E todos digam amém. Aplausos para Jesus. Saúde, amada igreja, com a santa e gloriosa paz do Senhor, amém? Amém. Queria te convidar a você abrir sua Bíblia no tema dessa campanha, Lucas, capítulo 19. Meu nome é Pastor Vitor, eu congrego no Ministério Fonte de Água Viva, ali em Santa Margarida. Estou aqui debaixo da bênção da minha pastora Lime Reis. E aqui eu trago um abraço dela e de toda a igreja para esse ministério. Maravilha. Já estamos com saudade do pastor Fernando, ao qual já é a terceira vez que eu venho nessa casa e já me sinto, parte dessa família em nome de Jesus. Amados, esse texto ele é bem conhecido, ele é bem explanado, então não vou ser enfadonho com os irmãos. Só vou dizer aquilo que Deus colocou no meu coração. Eu creio que assim como Deus falou comigo, Ele também falará contigo na noite desse dia, amém? Lucas, o capítulo é o 19, e vamos a partir do versículo 1. Todos acharam, amém? E ele diz assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um varão chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos e rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. E apressando-se desceu e recebeu o gostoso. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadriplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Aleluia. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Aleluia. Os irmãos podem se assentar glorificando ao Senhor. Aleluia. Amados irmãos, o tema dessa campanha ele é muito interessante, bastante sugestivo, porque o tema diz: Jesus entra no meu lar. E
Jesus entrar no nosso lar não é algo tão simples quanto às vezes nós pensamos. Eu gosto de ser fiel ao tema e gosto de ser fiel ao texto, porque geralmente nas igrejas ao qual o Senhor ele direciona, todo o tema ele é nascido primeiro no coração de Deus, para depois nascer no coração do anjo da igreja. E eu tenho certeza que Deus ele tem algo para fazer dentro da minha e da sua casa, e por isso é que nós estamos aqui na noite desse dia. Só que o tema diz: Jesus entra no meu lar, Jesus entra na minha casa. Mas Jesus entrar na nossa casa não é tão simples. Porque, pastor Fernando, muitas das vezes nós queremos levar Jesus para casa, mas nós não queremos trazer Jesus para a vida. Aleluia. Levar Jesus para casa é como se pastor Fernando, eu perguntasse para ele assim: pastor Fernando, o senhor tem algum compromisso no domingo? E o pastor Fernando fala: não, eu e a Karina não temos nenhum compromisso. Será que o senhor pode ir almoçar comigo na minha casa? Eu vou fazer para ele um convite, para ele almoçar na minha casa, e ele vai como visitante. Ele vai chegar lá em casa, vai entrar na minha casa como visitante. Só que Jesus não quer entrar na casa como visitante. Jesus ele precisa entrar na casa como hóspede. Aleluia. Agora, quando a pessoa ela quer levar Jesus para casa, mas ela não quer trazer Jesus para a vida, ela quer que Jesus seja visitante na casa dela. E Jesus não quer ser visitante na casa de ninguém. E o que vai acontecer, irmãos? A gente muitas das vezes vamos agir tolamente. Muitas das vezes a gente vai esquecer que Jesus é Deus. Como assim, pastor? Jesus é Deus porque Jesus ele é onipresente, está presente em todos os lugares, ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. A gente quer levar Jesus para nossa casa como visitante, pastor Fernando, sabe por quê? Porque o visitante na nossa casa ele não tem acesso a todos os cômodos. Quando eu chamo o pastor Fernando para ser um visitante na minha casa, ele vai na minha casa, ele vai da sala para o banheiro, do banheiro para a sala, e da sala ele vai para a rua. Pelo menos é assim que eu me comporto quando eu sou visitante na casa de alguém. Cômodos dentro da casa são restritos à minha presença. Eu vou aonde eu sou convidado para ir. Aleluia, glória. Eu chego na casa do pastor Fernando, sento no sofá e ele fala: pastor, estou colocando a comida na mesa. Eu sento na mesa, se eu sentir vontade de ir ao banheiro eu vou, mas dali eu volto para a sala. Eu não vou saber o que acontece dentro do quarto dele. Eu não vou saber o que acontece no terraço da casa dele. Eu não vou saber o que acontece na cozinha da casa dele. Eu não vou abrir a geladeira da casa dele e saber se está abastada, se não está. Eu sou na casa dele um visitante. E é assim que as pessoas costumam fazer. Esquece que Jesus é Deus, que Jesus está em todos os lugares e que Jesus sabe todas as coisas. E ela fala assim: Jesus, visita a minha casa. Mas ela não quer abrir todos os cômodos para Jesus entrar. Ela quer que Jesus entra, cura muitas das vezes a enfermidade. Ela quer que Jesus entra, cura a vida sentimental. Ela quer que Jesus entra, cura as finanças. Mas ela não quer dar liberdade para Jesus andar dentro da casa. Só que para Jesus entrar na minha casa, primeiro Jesus tem que entrar na minha vida. Se Jesus não entrar na minha vida, Jesus não entra na minha casa. Sabe por quê, irmãos? Porque quando Jesus entra na minha vida, todas as minhas coisas ficam patentes aos olhos dele, consciente na minha consciência, porque ele já sabe. A gente às vezes acha que está escondendo as coisas de Jesus, mas Jesus já sabe, porque a própria palavra diz que ele sonda, esquadrinha os nossos corações. Aleluia, Deus. Só que a gente quer levar Jesus para casa como visitante. Só que Jesus
Ele quer entrar na minha e na sua casa como hóspede. O hóspede, ele entra na nossa casa e ele tem acesso. O hóspede não tem problema em entrar no meu quarto e saber da minha intimidade. O hóspede não tem problema de abrir a geladeira, pegar uma água e pegar uma fruta. Tudo que é meu, o hóspede sabe. Só que quando eu levo Jesus como visitante, eu estou dizendo assim: Jesus, eu quero que você mexa aqui, mas aqui não mexe não. É eu dizer para Jesus assim: Jesus, trabalha nessa área da minha vida, mas nessa daqui não mexe não. Aleluia. Jesus, trata a minha vida financeira, mas no sentimental, porque eu tenho um amante, nessa não mexe não. Meu Deus. Jesus, cura o meu filho das drogas, mas não entra no meu coração para tirar essa mágoa que eu tenho do meu vizinho, do meu parente. Aqui não mexe não. Mas Jesus não entra na casa de ninguém se não for para mexer em todas as áreas da vida. Aleluia. Glória a Deus. Jesus não é visitante na vida de ninguém, muito menos na casa. Aleluia. Só que a gente insiste em querer levar Jesus para nossa casa como visitante. Só que eu falei sobre isso, irmãos, porque Jesus ardeu no meu coração a necessidade de ter Jesus como hóspede primeiro na minha vida, para depois ele ser hóspede na minha casa. Glória a Deus! Primeiro ele trabalha aqui e depois ele trabalha lá. Primeiro ele muda aqui, depois ele muda lá. Primeiro ele transforma aqui e depois ele transforma lá. Porque Jesus não vai gastar tempo mudando alguma coisa dentro de uma casa se eu vou entrar levando outros tipos de problemas. Os irmãos estão entendendo isso? Jesus primeiro tem que tratar aqui. Primeiro Jesus precisa lavar aqui. Primeiro Jesus precisa habitar aqui. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Aí ele entra na tua despensa, na tua geladeira. Aí ele entra no teu quarto, na intimidade com o teu cônjuge. Ele entra no teu filho que é rebelde. Ele entra naquela porta de emprego. Depois que ele transforma aqui, as demais coisas nos são acrescentadas. Aleluia! Então Jesus entrar na minha casa é um processo. Não é fruto de um convite. Um convite você faz para um visitante. Um hóspede você faz uma preparação. Aleluia. Se eu for receber qualquer um dos meus amados na minha casa como hóspede, eu vou lavar aquela roupa de cama, deixar ela cheirosa, com aquele cheirinho do Downy. Eu vou fazer aquela compra, deixar a geladeira legal para te servir uma boa comida. Eu vou te saber do que você gosta. Se você não toma refrigerante, eu vou providenciar o suco. Eu vou preparar o melhor lugar para você dormir. É todo um contexto para agradar aquele que vai ser hóspede e vai fazer parte da minha intimidade. Aleluia. Visitante não vai exigir todo esse preparo, mas também ele não vai me retornar aquilo o que Jesus vai me retornar como um hóspede dentro da minha vida e dentro da minha casa. Zaqueu, ele vai nos ensinar algumas coisas interessantes, que o versículo 1 vai dizer assim: tendo Jesus entrado em Jerusalém, tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Isso é interessante, que Jesus ele vai ter um encontro com Zaqueu em Jericó. Só que antes de ter um encontro com Zaqueu em Jericó, Jesus vai ter um encontro muito importante antes. Ele vai ter um encontro com um homem no caminho de Jericó. Quem? O cego Bartimeu. O cego Bartimeu, apesar de ser chamado do cego de Jericó, ele não está dentro de Jericó, ele está no meio do caminho, porque é ali que todo mundo passava e oferecia as suas esmolas. Então Jesus, antes de entrar em Jericó, porque Jesus precisava chegar em Jerusalém.
só que ele precisava passar por Jericó. Jesus vai encontrar Bartimeu. E quando Jesus encontra Bartimeu, Jesus vai operar a cura sobre Bartimeu e Bartimeu vai voltar a ver. Só que o interessante disso, o que acontece? Jesus, ele cura Bartimeu no caminho, mas a notícia chega em Jericó antes de Jesus. Quando Jesus chega em Jericó, já era notório que vinha quem cura cego. Aleluia! Oh, glória! A reputação de Jesus chega antes. E Jesus está dizendo na noite desse dia: antes que você fale, eu já sei a tua necessidade. Fica tranquilo que eu chego antes. Quando Jesus chega em Jericó, a fama já estava feita. Todo mundo sabia. Aí está vindo aquele camarada que curou aquele cego que ficava pedindo esmola lá no caminho. E aí o versículo 2 ele vai dizer assim: e eis que ali havia um varão chamado Zaqueu, e era este um chefe, guarda isso, era este um chefe dos publicanos, e era rico. Mas olha que coisa interessante, os publicanos eram os cobradores de impostos. Só que Zaqueu não era só um publicano, ele era chefe dos publicanos. Zaqueu era um homem judeu que trabalhava para o Império Romano, e por causa disso, pelos judeus, publicanos eram judeus que cobravam impostos dos judeus para pagar o Império Romano. Então esses homens, eles eram odiados. Como é que pode você, judeu, cobrar de judeu para pagar para o Império? Só que aquilo era um trabalho. E a Bíblia vai dizer que ele era rico. Zaqueu é alguém que não tem necessidade de... Zaqueu era chefe, Zaqueu era rico, e a Bíblia não diz que Zaqueu era doente. Sim ou não? A Bíblia não diz que Zaqueu tinha lepra, que ele era surdo, que ele era mudo, que ele era coxo. A Bíblia diz que ele não precisa de nada. É chefe e é rico. Aleluia! Glória! Só que Zaqueu, ele vai entrar na primeira coisa, que é a preparação para levar Jesus para casa. Quando ele ouve falar, está vindo um camarada aí que cura cego, a primeira coisa que desperta na mente de Zaqueu é a curiosidade. Zaqueu não tinha necessidade de ser curado. Zaqueu não precisava de dinheiro. Zaqueu não precisava que o casamento dele fosse renovado. Zaqueu não tinha filho, enfermo e nem rebelde. Zaqueu somente ficou curioso. Sim ou não? Porque eu não posso dizer que Zaqueu tem uma necessidade se a Bíblia não diz que ele tem. Zaqueu era alguém que muitas das vezes é como o homem hoje em dia, quando a vida está toda boa, acha que não precisa de Deus. Só que a reputação de Jesus chega antes. E a reputação de Jesus cria no coração curiosidade. Curiosidade vai ser o despertar de um sentimento para entender o que esse homem está oferecendo, independente daquilo que eu estou precisando. E Zaqueu fica curioso. Zaqueu vem para o meio para conseguir ver quem era Jesus. Vai dizer o versículo 3: e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Então, Zaqueu vai ao encontro de Jesus, não pela necessidade, mas pela curiosidade. E o que vai acontecer? Aqui que vai acontecer algo interessante. Que Zaqueu, sendo rico, não precisando de nada, sendo chefe, ele quer ver Jesus e não consegue. Não consegue porque ele é de pequena estatura. E eu imagino Zaqueu, dentro do íntimo dele, a curiosidade dele vai falar: eu preciso ver esse Jesus. Aleluia! Eu preciso ver esse Jesus. Mas eu vejo ele batendo e pensando assim:
Não adianta nada o meu dinheiro. Não adianta nada as minhas posses. Não adianta nada a minha a minha posição. Não adianta nada eu ser quem sou, se quando eu quero ver alguém eu não posso ver. É gente dizendo nesse mundo que é abastado das coisas da vida, mas que na hora que precisa ver Jesus não consegue ver. Está impedido, limitado. Aleluia. Porque essa visão é uma visão espiritual. A pouca estatura de Zaqueu vai revelar que alguém que se acha grande nesse mundo é pequeno diante do rei. Aleluia. Não importava o que ele tinha, aquilo que despertou curiosidade no seu coração estava distante do seu campo visual. É gente nessa terra que vive coisa da terra, abastada de coisa da terra, e nunca vai ver coisa espiritual, nunca vai ver o que é do céu, porque só vê coisa do céu quem é do céu. Zaqueu não era do céu. E o que era curiosidade vai passar a ser um desejo. Porque é assim que Jesus trabalha. Você acha que você não precisa de mim? Deixa eu colocar um desejo no seu coração. E agora Zaqueu passa do campo da curiosidade para o campo do desejo. Sabe por quê? Eu posso te provar. Versículo 4. Correndo adiante, subiu em uma figueira brava para ver, porque havia de passar por ali. Passou da curiosidade para o desejo, porque apesar dele não precisar de nada, agora ele vai causar uma circunstância, vai modificar um cenário, porque no coração dele nasceu um desejo. Os irmãos estão entendendo isso? Ele sabe aqui eu não consigo ver, mas eu preciso ver, mesmo não precisando. É alguém achando que ainda não precisa, mas quer ver porque está curioso e desejoso. Sabe quando isso acontece? É quando Deus entra na sua vida e na minha. Tem alguém que não precisa, acha que não precisa, mas olha para nós e não entende. É alguém que olha você com a sua esposa, não ganhando tão bem, não tendo a melhor casa, não tendo o melhor carro, mas tem um casamento feliz. Aí alguém que está do lado de fora tem uma boa casa, um bom carro, um bom emprego, mas a família está destruída. Aí a pessoa está lá vendo o que essa pessoa tem. A fama de Jesus chega antes. Glória. E causa na pessoa um desejo de saber o que é isso. Os irmãos estão entendendo? Aleluia. E aí Zaqueu vai correndo e sobe na árvore. Agora ele passou de curioso para desejoso. Ele precisa ver Jesus. Aleluia. Arde no coração dele, mesmo ele achando que não precisa de nada. Só que aí, o versículo 5, ele vai dizer o seguinte: e quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém pousar na sua casa. Aleluia. Isso é interessante, irmãos, porque ao contrário do que diz aquela música do Regis Danese, como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Mentira! Porque ele não sobe na árvore para chamar a atenção de Jesus. Em nenhum momento ele faz que nem o cego Bartimeu. Em nenhum momento ele diz: ei Jesus, eu estou aqui em cima da árvore, eu me esforcei para te ver. Não, ele acha que não precisa de nada, ele vai só para
só para ver. No coração dele já arde uma necessidade e ele ainda não sabe. Ele não foi para chamar a atenção de Jesus. Ele não deu um grito sequer. Ele queria só ver quem era aquele que curava cego e arrastava a multidão. E por mais que ele tinha, ele quando quis ver não pôde ver. Aleluia. Assim também é na nossa vida. Quantas vezes nós achamos que podemos, mas não conseguimos o que queremos. Isso vai causar em nós um desejo e deve fazer com que o nosso coração se mova e crie circunstâncias para poder ver aquilo que queremos. Aleluia. E aí ele subiu na árvore, Jesus passando, Jesus sabia já, olhou para cima, desce, Zaqueu, que hoje convém eu pousar na sua casa. Isso é interessante, irmãos, porque você lembra que o visitante ele vem na tua casa a convite, não é isso? Porque quem aparece na nossa casa sem convite não é visitante, é intrusão, não é isso? Sim ou não? O visitante vem na nossa casa a convite. Zaqueu não convidou Jesus. Jesus falou: desce, que hoje convém eu pousar. Jesus vai além. Jesus falou: eu não vou ser visitante não, eu vou ser hóspede. Porque pousar não é visitar. Jesus fala: hoje me convém pousar na sua casa. Isso já é o reflexo de Jesus olhar um coração desejoso, mesmo sem Zaqueu saber. Jesus já sabia. Jesus sabe que ele correu e subiu numa árvore com um desejo intenso no coração de subir numa árvore para ver aquele que faz, que é. E aí ele fala: Zaqueu, você é hóspede na sua casa. E aí o texto ele me constrange, porque no versículo 6 ele vai dizer assim: e apressando-se, desceu e recebeu gostoso. Aleluia! Eu sinto uma graça aqui. Sabe por quê, irmãos? Porque a Bíblia está dizendo que alguém que achava que não precisava de Jesus desceu apressado e recebeu ele gostoso. Aleluia! Glória a Deus. Recebeu ele com uma alegria jamais sentida antes. Eu creio. E muitas das vezes a gente está na casa do Pai e a gente não anseia pela hora do culto. Meu Deus. Muitas das vezes a gente está na casa do Pai e não anseia o momento de pegar as Escrituras e ter um momento de intimidade para Deus falar conosco pela palavra. Muitas das vezes a gente está na casa de Deus e a gente não anseia por ajoelhar dentro do nosso quarto no íntimo para Deus que nos vê em secreto nos recompensar em secreto. A gente não tem desejo de jejuar, a gente não recebe Jesus gostoso. E a gente que estamos proclamando que precisamos. Zaqueu desce. Sabe por quê, irmãos, desse jeito? Porque Zaqueu ele não acredita que Jesus, sendo quem é, primeiro vai olhar para ele. Segundo, vai falar para ele: eu quero entrar na tua casa. Porque eu creio que Zaqueu, como judeu, ele trabalha como publicano, mas ele sabe que aos olhos dos judeus ele não é bem quisto. Zaqueu é um despatriado. Ele é judeu, mas é olhado como romano. Ninguém gostava dele. E como é que pode aqueles que anunciam que é o Messias dos judeus olha para mim e diz que vai entrar na minha casa? Glória, aleluia. Ele desce e recebe Jesus gostoso, porque ele vai sentir, irmãos, aquele sentimento que era só um desejo dentro do seu coração virar uma necessidade.
necessidade. Ele começou com curiosidade, Aleluia. passou para desejo e agora o desejo virou uma necessidade. Porque desejo e necessidade são duas coisas diferentes, sim ou não? Eu tenho esse celular, eu posso desejar ter outro, mas é uma necessidade se eu tenho esse? É uma necessidade? Não. Está no campo do desejo. Ele que tinha só o desejo de ver Jesus, agora tem uma necessidade. Que necessidade é essa? Jesus entrar na minha casa. Sabe por quê, irmãos? Porque quando Jesus olha para cima, olha nos olhos dele e fala para ele: desce que hoje eu vou ser hóspede na tua casa, ele vai sentir no coração dele o que ele nunca sentiu antes. Ele vai sentir amor. Todas as relações de Zaqueu eram baseadas no dinheiro. Pela primeira vez, ele vai ser constrangido por amor de alguém. E quer ver você ver Jesus transformar a vida de alguém? É quando a pessoa ela acha que não precisa de mais nada, mas ela é aplacada pelo amor de Jesus. Quando Jesus olha para ele, pastor, ele sente dentro do coração dele entrar um sentimento que provavelmente ele só deveria ter sentido da mãe. Aleluia. Onde eu sou rejeitado, levanta um que diz: eu quero entrar na sua Aleluia. casa. Oh, glória. E Jesus é assim. Mesmo quando a gente não merece, ele diz: eu quero entrar lá. Aleluia. Só que entre Jesus dizer que quer entrar lá e entrar, há uma distância. Oh, glória. E o que vai acontecer? Versículo 7. Vendo tudo isto, murmuravam dizendo que entrara para ser hóspede na casa de um homem pecador. Isso é o mundo dizendo para você, dizendo para mim: Jesus entrar na tua casa? Duvido. Jesus consertar o teu marido? Duvido. Jesus consertar a tua esposa? Duvido. Jesus realizar o teu sonho de emprego? Duvido. Jesus curar a enfermidade? Duvido. E Jesus dizendo: eu quero. O mundo dizendo: duvido. E Jesus dizendo: eu quero. Mas eu estou servindo ao Senhor e meu marido não sai da porta da barraca. É o mundo dizendo: duvido. E Jesus dizendo: eu quero ele, evangelista. É o mundo dizendo: oh, seu filho vai continuar nas drogas. Jesus dizendo: eu quero, ele levita. É o mundo dizendo: o médico disse que tem 3 meses de vida. E Jesus dizendo: eu quero. E vem a medicina sendo confundida. É Jesus dizendo: eu quero entrar na sua vida. Aleluia. Porque eu sou Deus que transforma onde eu coloco o pé. E um lugar onde Jesus põe o pé Aleluia. é o mesmo lugar. Só que isso não para Zaqueu. Zaqueu leva Jesus para casa. Versículo 8. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Interessante que alguns vão conjecturar que Zaqueu poderia ser corrupto. Só que a Bíblia não diz isso. Eu não posso dizer o que a Bíblia não diz. A Bíblia diz que ele era cobrador de impostos. Cobrador de impostos não é nada fora da lei. Ela desagradava aos judeus porque eles se sentiam oprimidos. Mas ele não estava fazendo nada fora da lei. Só que ele, tendo a reprovação do mundo, ele se acha indigno de ter Jesus dentro da casa. E olha o que ele vai fazer. Jesus,
Ele leva Jesus para casa, mas ele pensa. As vozes do mundo estão gritando no ouvido dele: é pecador, é pecador, é pecador. E ele está olhando para Jesus, Jesus emanando graça, amor, misericórdia, e as vozes do mundo gritando: é pecador, é pecador. Aí ele se levanta com o coração contrito e diz: eu dou metade de tudo que eu tenho aos pobres. E se, a Bíblia não diz que ele diz que defraudei, ele diz: se defraudei, restituo 4 vezes mais. Se alguém se sentiu lesado, vem que eu vou devolver 4 vezes. É alguém que entendeu que ter Jesus dentro da casa não é de qualquer maneira. Eu faço uma alta análise. Quando a gente vai cear, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Para receber Jesus na vida, eu preciso fazer uma alta análise. Nesse momento, Zaqueu está fazendo uma alta análise e fala: Jesus entrou na minha casa, mas eu preciso que ele entre na minha vida. Deixa eu tirar tudo que possa afastar essa presença da minha vida e da minha casa. Se levar como um visitante, vai ter cômodo escondido. Mas se levar como hóspede, tem que deixar Jesus mexer em tudo. Oh, glória! Não pode levar Jesus para casa e ter uma latinha de cerveja dentro da geladeira. Não pode levar Jesus para casa e ter um programa que não convém na televisão. Não pode levar Jesus para casa e se esconder dentro do banheiro para atender a amante no celular. Não pode levar Jesus para casa se o lençol está sujo de sangue por causa de uma agressão à esposa. Para levar Jesus para casa, tem que deixar Jesus mexer em tudo. E tudo que Zaqueu tinha era dinheiro. E ele fala assim: agora o que eu tenho, Jesus, é seu. Não faço mais questão disso. Dou tudo aos pobres, e com a metade que ficar, restituo aquele que se achou prejudicado. Agora é alguém que passou de curioso para desejoso, de desejoso para necessitado, e é alguém que passou de necessitado para remido. É alguém que está dizendo: eu quero a tua presença independente do que eu preciso abrir mão. Aleluia! Será que tem alguma coisa que você precisa abrir mão na sua vida para que Jesus venha morar primeiro na sua vida e depois na sua casa? Só que essa é a autoanálise. Você consegue esconder do pastor. Você consegue esconder do teu colega de trabalho. Você consegue esconder do teu amigo. Mas lembra, Jesus é Deus. E Jesus só vai entrar na tua casa. Só vai entrar na tua casa se Ele puder mexer em todas as áreas da sua vida. Aleluia! Glória a Deus! Porque senão Ele não entra. Certa feita, eu tive a oportunidade de estar acompanhando uma jovem que o esposo dela largou ela e os filhos, e essa jovem junto com o marido, eles eram de religião de matrizes africanas, né? Para ser respeitoso à religião, a gente precisa ser ético. Então eles eram da religião de matrizes africanas. E o que acontece? Ele largou ela e foi morar com outra mulher, o marido. E ela estava passando necessidades financeiras, as crianças estavam sem fralda, estavam sem leite. Aí eu peguei minha esposa, fomos lá na casa dela com um grupo de irmãos, levamos uma cesta básica para ela, fizemos uma oração. Só que quando eu adentrei pelo portão, atrás do portão tinha um altar cheio de imagens. E aí eu falei assim para ela: não vou citar o nome, mas eu vou dizer: jovem, para Jesus entrar na tua casa, você precisa tirar isso daí. Porque quando Jesus chega aqui, ele enxerga um altar de Satanás. Enquanto você não tirar isso daqui,
Jesus não entra na sua casa. Mas não é porque isso que está aqui é maior do que ele, é porque ele não divide a sua glória com ninguém. Aleluia. Ele tem poder para entrar aqui, e quando ele entra, todo espírito imundo sai. Só que você precisa preparar a casa para ele poder entrar. Aleluia. Ele entra quando você convida, e não adianta convidar ele com altares para outros deuses. E aí ela falou para mim: mas eu e meu esposo, a gente era confederado, e se eu tirar daí sem a permissão dele, ele pode me denunciar e eu posso ser presa por intolerância religiosa. Eu falei: coloca a fé em prática, liga para ele e fala: vem tirar, porque se você não tirar, eu vou tirar, e deixa que Deus cuida do resto. Só que ela não fez isso, irmãos. E aí pergunta para mim se Deus entrou na casa dela, irmãos. Não entrou. A vida dela continuou da mesma maneira. Eu não profetizei coisas negativas para ela. Eu disse o que a Bíblia diz. Deus, o Espírito Santo tem ciúme de nós. Deus não divide a glória dele com ninguém. Se está em pecado e quer a presença dele, tem que limpar. Não adianta querer levar Jesus para mexer dentro de algumas áreas e não deixar ele mexer em tudo. Aleluia. Amém, irmãos? Aleluia. E aí, amados? No versículo 8, no versículo 10, no versículo 9, vai dizer assim: e disse-lhe Jesus, hoje. Disse-lhe Jesus, hoje. Você pode repetir: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. É Jesus dizendo: até algum momento atrás, Zaqueu, você achava que não precisava, mas você não era ninguém no céu. Você poderia ser alguém na terra. No céu você não era ninguém, mas hoje eu entrei na tua casa. Hoje você é alguém no céu. Teu nome está no livro da vida. Hoje a Bíblia vai dizer: esse também é filho de Abraão. Nós somos descendentes de um pai que tem promessa. É o que ele está dizendo. Até ontem, até algum momento da sua vida, você não era ninguém no céu. E Satanás dizia: você não tem valor. Meu Deus. E Jesus entra na tua causa, entra na tua casa para falar: hoje eu entrei, hoje você é alguém no céu. Hoje teu nome está escrito no livro da vida e tem sobrenome. Hoje. Qual o seu nome, amado? Seu nome? Oi? Hoje, no livro da vida, é Antônio de Jesus. Você tem pai, você tem herança, você tem um lugar. Você não é mais expatriado mais não. Antes estavam dizendo: esse não é mais judeu, esse é romano agora. Cobra para romano é romano. E Jesus está falando: não, esse também é filho de Abraão. Aleluia. É Jesus falando assim: Zaqueu, entenda, hoje você tem pátria. Porque o diabo está falando assim: é pecador. Tudo no céu, duvido, é pecador. Mas Jesus entrou na casa. Aleluia. Jesus entrou na casa. Oh, glória. Aleluia. Versículo 10. Porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Irmão, isso é muito lindo. Isso é muito lindo porque não importa se está cheirando, não importa se está fumando, não importa se está bebendo, não importa se está prostituindo, não importa se está matando, não importa o que está fazendo, se decidir levar Jesus para casa e deixar
mexer em toda a casa. Jesus está dizendo, já não é mais perdido. Sabe por que a Bíblia fala que se perdeu? Porque quando Deus criou o homem, Ele não criou o homem um projeto falido. Satanás quer fazer o homem acreditar. Satanás quer fazer o homem acreditar que o homem é um projeto falido. Que Deus fez, mas Deus se decepcionou quando o homem caiu. E que não tem mais jeito, é verdade, Deus se decepcionou, mas Deus proveu um cordeiro, como já foi falado nesse altar. Sabe para quê? Para quem é do céu voltar para o céu. Todos nós somos do céu. Alguns não vão voltar, mas é atitude própria. Jesus vai dizer, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, vou vos preparar lugar, para que aonde eu esteja, vós esteja comigo. É Deus dizendo assim, lá tem casa para todo mundo, só que você tem que querer ir para essa casa. Você deixa eu entrar na tua casa terrestre e você entra na minha casa celestial. Aleluia! Glória a Deus! Jesus está dizendo assim, como? Não se acomoda com a casa terrestre, não. Tem casa celestial. Queira mais a casa celestial do que a casa terrestre. Sabe o que eu estou querendo dizer? Abra mão daquilo que te impeça de entrar na casa celestial. Aleluia! Glória a Deus! Porque tem gente preso na casa da terra, na comodidade da terra, nos costumes da terra, nos desejos da terra. Mas Deus falou, primeiro o reino, depois as necessidades. Eu cuido das necessidades. Procura primeiro Jesus dentro da casa que é a habitação do Espírito Santo, e verás que Ele entrar na tua casa terrestre e fará maravilhas lá dentro. Mas isso é só a sombra daquilo que está preparado para a gente no céu. Só que a nossa visão ela é muito limitada. A gente é que nem Zaqueu, a gente é de baixa estatura. Obrigado. E Jesus está dizendo, eu tenho casa no céu, e você está aqui, eu não consigo ver. Sobe na árvore. Quando você subir, não vai precisar nem gritar, porque Zaqueu não gritou. Quando você subir, Jesus vai ver nascer no teu coração um desejo ardente de levar ele para a tua casa. Glória a Deus. Só que não acha que vai levar Jesus para casa, para a tua casa de qualquer jeito, para a tua vida de qualquer jeito, porque Ele não vai entrar. O que adianta eu expressar e pregar aquele desejo de levar Jesus para casa, se eu não disser que primeiro eu tenho que trazer Ele para a minha vida, arrumar a minha vida, para Ele entrar e me fazer pleno em todas essas coisas. Zaqueu foi alcançado por um amor que provavelmente, eu falei aqui de mãe, provavelmente nem da mãe dele ele sentiu. O amor de Jesus constrangeu ele ser alguém que não tinha motivo nenhum para chamar a atenção de Jesus. Assim somos nós, cheios de pecados, defeitos, vícios, mas Jesus olha para nós e fala assim, eu te quero, eu te quero. Aleluia. E ele olha a gente sem defeito, o mundo diz também que te quer, só que ele diz, eu te quero, eu te amo. Aleluia. O mundo até vai dizer, eu te quero, eu te amo. Agora Jesus fala assim, eu te quero, eu te amo, eu te levo. O mundo até vai dizer, eu te quero, eu te amo, eu te levo. O mundo quer te levar para o inferno, mas Jesus está dizendo, eu te quero, eu te amo, eu te levo. E eu te coroo. Aleluia. Glorificado seja Deus. Coroa só vamos ter no céu. Aquele que vencer, dar-te-ei a coroa da vida. O mundo vai te dizer que te quer. Jesus também vai dizer. O mundo vai dizer que te ama. Jesus também vai dizer. O mundo vai dizer que te leva. Jesus também vai dizer. Mas o mundo nunca vai dizer que te coroa. Aleluia, meu Deus.
Porque o rei de lá, ele chama o servo de cavalo. Agora o rei dos céus chama o servo de filho. Aleluia. Chama o servo de herdeiro. Oh, Deus maravilhoso. Você está entendendo isso? É muita diferença, Seja gente. Deus. E por que a gente está dividindo essa glória? E por que a gente está deixando escapar pelas nossas mãos essa coroa? E por que a gente não está edificando essa casa? Aleluia. Oh, Deus maravilhoso. Deus soberano. Glória a Deus. Assim como Zaqueu, que possa arder nos nossos corações dia após dia o desejo de Jesus transformar a nossa vida e a nossa casa. Amém? Essa agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.